Vamos para a nossa mensagem com os arquétipos. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia. Bom, toda segunda-feira eu venho trazer a mensagem com o oráculo do poder animal, que é uma mensagem intuitiva, é uma mensagem coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então você pegue o que fizer sentido para o seu coração, tá? Antes de dar início à mensagem e de explicar como funciona, eu quero explicar o que aconteceu nesses últimos dias, que eu não vim trazer a mensagem aqui da semana com os arquétipos, né, com o oráculo do poder animal, porque, gente, eu tô passando por um processo de transição, né, estou no meio dessa transição aí, eu tô na fase de construção da minha casa, e no que eu puder ajudar na construção lá de casa, na obra, eu vou ajudar, né, conforme der para eu fazer dentro das minhas limitações físicas ali, porque é um serviço pesado. Então, a gente está nessa pegada aí, tem mais ou menos, fez um ano que a gente está aí fazendo, indo praticamente todo final de semana para a nossa construção. Meu marido está trabalhando aí praticamente de domingo a domingo, né? A gente está tendo ajuda dos irmãos dele, né, na construção da nossa casa, mas sempre que eu posso eu tô lá para ajudar. E aí eu acabei me enrolando aqui com tudo isso, com o trabalho, que eu tenho meu trabalho também, apesar de trabalhar em casa, mas eu tenho a entrega dos mapas da alma, eu tenho as leituras de tarô que eu faço, meus atendimentos, então acabei não me organizando, né? E juntou trabalho na obra, e aí eu acabei não fazendo a leitura aqui. Então eu quero me desculpar com vocês que assistem esse vídeo, né? Que param aí alguns minutos do dia de vocês para ouvir a mensagem da semana. Então agora eu tô retomando, tá? Farei o possível para estar aqui toda segunda-feira, dentro desse horário, das 7h30 da noite, com o vídeo prontinho para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês que ficaram aqui, por vocês que gostam desse quadro aqui do canal, tá bom? Obrigada mesmo. E vamos dar continuidade, tá? Continua naquele mesmo formato que eu vou apresentar 3 cristais, o cristal que você mais se conectar, eu tiro a mensagem aqui, tá? Nada impede de você escolher um cristal, se conectar com ele e assistir, ouvir as outras mensagens, tá bom? Eu lembro que eu estava fazendo da outra vez com 2 oráculos, agora eu vou usar somente o oráculo do poder animal aqui, tá, gente? E então vamos lá. Então, antes de começar aqui, respira fundo, pede para o universo falar com você, né, para trazer uma mensagem para te ajudar de certa forma, um aconselhamento, um direcionamento, sei lá, uma revelação que você precisa saber, tá? Não é uma indicação de arquétipos aqui, mas se você sentir de ativar esse arquétipo ao longo da semana, se ele ressoar com você, com a sua história, com o seu momento, com a sua energia, nada impede de você estar ativando, tá bom? Então vamos lá. Respirou fundo, pediu para o universo falar com você. Os cristais são... A primeira mensagem é para você que se conectar com quartzo rosa, tá? Parece que é um quartzo transparente, um cristal mesmo, mas não é, tá, gente? Ele é rosa. É que infelizmente a câmera empobrece a beleza do cristal aqui e eu tenho pouca luz aqui também, tá? É isso. Então, se nesse momento você estiver se conectando com o quartzo rosa, a primeira mensagem, a primeira carta é para você, tá? E a segunda carta, a segunda mensagem, é para você que se conectar aí com a vassoura de bruxa. Se nesse momento você estiver se conectando com a vassoura de bruxa, a segunda mensagem, a segunda carta é para você. E a terceira carta, a terceira mensagem é para você que se conectar com a pedra da lua, tá? Se nesse momento você estiver se conectando com a pedra da lua, a terceira mensagem é para você. Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o quartzo rosa, um conselho, um direcionamento, uma revelação. Tem algo que essa pessoa precisa saber? Tem algum conselho? Por favor, universo.
Caiu. Saiu a carta da girafa. Vamos lá, gente. Atua com a energia da visão sábia e poder do silêncio. As pernas da girafa são fortes e estão na terra, mas sua cabeça está elevada. Hora de melhorar sua percepção intuitiva e espiritual ao observar a vida terrena para ser forte e doce, dispor da habilidade sábia do futuro, entender o passado e conciliar o presente. Quando caiu a carta que eu vi que foi aqui a girafa, veio muito a palavra, as palavras, né? Olhe para frente. Olhe para frente. Pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui nesse momento que não conseguem criar uma visão de futuro, de olhar realmente para frente, porque fica com a visão ali somente num ponto, né? Tem toda uma amplitude que ela pode olhar, mas ela focou num ponto ali. Me veio muito aqui também, gente, pensamentos obsessivos, sabe? Pensamentos obsessivos de pessoas que não conseguem se desapegar do que aconteceu, de algo que finalizou e olham somente para aquela situação, mas não olha, não abrange a visão, não expande a visão, sabe? Não olha para frente. Ela tá olhando somente naquele ponto fixo e único reservado ali. É meio que até é realmente uma obsessão, que eu usei a palavra, né? É uma obsessão. Então a pessoa focou naquilo, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ver o quanto que ela avançou, ela não consegue ver ali o quanto que a vida mudou, mesmo focando nesse único objetivo, ou talvez nessa pessoa. Veio muito aqui de pessoas que já estão também num relacionamento, mas não conseguem se desapegar do que ocorreu lá no passado. Às vezes querendo até uma certa vingança, né? Um porquê que fez isso comigo, alguma coisa assim, tá, gente? Então, o olhar para frente. Por quê? A, o arquétipo aqui da girafa, né, essa energia da girafa, ela ela tem esse pescoço todo alongado, que a gente sabe, e as pernas estão aterradas. Então, ela tem uma visão do alto das coisas. Então, tendo essa visão do alto, ela consegue se planejar, né? Ela tem a visão do macro, então ela consegue se planejar. A energia, tá, gente? A energia é isso. Então, assim, se você estiver focando somente num ponto e único específico ali, você não vai conseguir caminhar para frente, você não vai se soltar disso. Talvez a sua vida esteja até andando, caminhando, mas assim, muito devagar, a passos muito lentos, sendo que você podia já ter expandido muita coisa, já poderia ter planejado muita coisa, mas você não consegue por estar ali olhando para baixo. Você não consegue construir um futuro ali com uma visão muito ampla por conta dessa sensação, desse sentimento de estar presa lá no passado ainda. Então, o que que acontece? Se você tá com dificuldade de planejar esse futuro, tem essa dificuldade de expansão, de ver as coisas no macro, né? Você só vê as coisas ali no micro. E precisa de equilíbrio. Você precisa olhar para as coisas pro micro para poder expandir o macro. E olhar o macro para saber como é que você vai se planejar para atingir essa expansão que você talvez almeja, mas você não sabe como fazer aí por conta de focar somente num único e ponto objetivo ali, essa meio que uma obsessão, tá? Então, você que se conectou aí com o cristal de quartzo rosa, essa semana, se você tiver com essa dificuldade de, de perceber, de melhorar as coisas no aqui e no agora, para mais para frente, para alcançar esse macro, acredito que o arquétipo da girafa ele vai te ajudar a você a perceber mais sobre esse macro. Ô, meu amor,
Cuidado. Deixa eu pôr aqui, ó. Peraí. Ai, vai te atrapalhar, né? Você gosta de ficar nesse cantinho? Espera só um pouquinho, gente. Porque ela ama ficar nesse cantinho aqui. Deixa eu pôr o incenso aqui, ó. Desistiu. Deixa eu voltar pra cá. Então, gente, se você tem essa dificuldade de expandir a visão, de olhar para o futuro, ou talvez tenha até um certo receio, um medo de olhar para o futuro, talvez nem tenta planejar nada, nem tenta, porque não vai conseguir, não vai realizar nada, né? Para que eu vou olhar também? São várias energias aqui, são várias pessoas que têm um certo receio de olhar para esse futuro, para esse macro todo, tem medo, né? São pessoas que também não se permitem sonhar, são pessoas que nem ousam sonhar, são pessoas que realmente tiveram essa parte de sonhos aí, não tiveram essa liberdade para sonhar. Então foi tipo podado há um tempo atrás na vida. Então, se você se conectou com esse cristal, né, com o cristal de quartzo rosa essa semana e você tem essa dificuldade, eu acredito que vale muito a pena você testar esse arquétipo, ver como é que você vai se sentir, ver se você vai melhorar essa construção de visão, né, para você conciliar aí, entender passado, conciliar com o presente e alcançar coisas futuras, tá? Então, vale a pena a tentativa aqui desse arquétipo para vocês essa semana e depois vocês voltem aqui para vocês me contarem, tá, gente? Bom, eu acredito que seja isso, foi o que eu senti aqui, tá? Então, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para eu saber como é que tá aí, se fez sentido, se não fez. E se você for ativar o arquétipo, depois você volta aqui para poder me contar, tipo, se deu certo, se não deu, se você conseguiu ter uma visão mais ampla, mais macro dessas coisas, tá bom? Obrigada por você ter ficado até aqui. E se você não for ver as próximas mensagens, até a nossa próxima mensagem. Se você for ficar, vamos lá então. Gratidão, universo, muito obrigada por essa mensagem, que alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. E vamos lá para a nossa segunda mensagem, para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, tá? Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o cristal vassoura de bruxa. Uma mensagem para quem se conectou com a vassoura de bruxa. Aí, gente, grudou, ela soltou. Deixa ou não deixo? Deixa ou não deixo? Ai, gente. Vou desconsiderar, tá, gente? Ela não caiu, ela grudou aqui na minha pele, no dedo. Vamos lá, por favor. Agora caiu. Saiu aqui o esturjão. Eu vou ler aqui, tá, gente? Porque quando eu vi essa carta aqui, eu falei, esturjão, o que que será? Eu fui ler, eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui a informação também, tá? Atua com a energia da determinação e indicação. O esturjão é um peixe que nada contra a correnteza. O seu movimento na água é tão gracioso que não causa perturbações. É momento de doar os ensinamentos adquiridos no que é elevado e profundo, no belo e sublime. Bom, eu sinto aqui com essa carta que tem pessoas que estão cansadas de não de nadar contra a maré, nem tentaram nadar contra a maré. Eu tô falando com pessoas que está fazendo parte, que estão aí, né, fazendo parte de um grupo de pessoas, de algum tipo de grupo, que envolve aí
um coletivo, e essa pessoa está tentando se moldar a essa comunidade, a esse grupo de pessoas. Só que isso já está muito cansativo para essa pessoa não está aguentando, ela não está sustentando mais fazer parte desse grupo. Já tá aquela coisa assim, tipo, eu vou ter que ir para lá. Ai, mas eu não quero mais. E a pessoa se força aí, talvez para ser aceita, talvez um medo de ficar sozinha, talvez um medo ali de decepcionar essas pessoas. Então, toda vez que você se força a fazer uma coisa que você não quer, você tá se desagradando, você tá agradando o outro, é desconfortável para você e já tá ficando insustentável, que é como se você, quando não tá perto dessas pessoas, você consegue ser você. E aí, quando você tá perto dessas pessoas, você coloca uma máscara, né? Entra num personagem, sendo um personagem ali e vai. Isso já tá desgastando você. Não é mais fácil você tentar ser você? Você está sendo injusta, né, com essas pessoas, porque você está poupando essas pessoas de acessar a sua versão verdadeira. E você não está mais se conectando, isso não está insustentável para você. Então, segue o seu caminho. Você seguindo o seu caminho, que é nadar contra a maré e contra tudo isso que esse grupo pensa, esse grupo faz. Talvez eu esteja até falando com pessoas que estejam dentro de religiões. Talvez você tenha uma. Você está se limitando a isso. Talvez você nem acredita nisso e está indo. Ah, mas eu não posso porque a minha família toda, sei lá, ela vai nesse lugar e eu não posso. Só que aqui é o quê? É você nadar contra essa maré, é você seguir o seu caminho que faz sentido para o seu coração, o que faz sentido para você. Só que você não precisa brigar por isso. Não há necessidade de briga, de você querer procurar uma confusão, bater no peito. Não, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, não precisa. É muito simples. Olha, a partir de hoje eu não estou me sentindo mais confortável naquele lugar, ou eu não quero ir mais naquele lugar. Eu quero buscar outra coisa para mim, sabe? Eu não quero mais, sei lá, fazer aula de balé, eu quero fazer uma aula de karatê. Mas você seguir o seu caminho sem confusão. Simplesmente, olha, eu não estou mais afim, agradeço, muito obrigada por tudo que eu aprendi aqui, porque quando a gente está em um lugar que envolve um coletivo, a gente aprende muita coisa. Muito obrigada, gratidão, mas não é o meu caminho. E vai. E a reação que essas pessoas vão ter com a sua decisão é muito mais sobre elas do que você. Então aqui o Sturgeon ele fala que ele nada contra essa correnteza. Às vezes a gente pode parar para pensar, nossa, mas nadar contra a correnteza é tão desgastante. Eu acho que é muito mais desgastante quando a gente vai junto com a maré, só que acompanhada de pessoas ali que não ressoam com nada da gente. Nada. Então é muito mais fácil você ir nadar contra a maré sozinha e no meio do caminho, do canal ali, você encontrar as pessoas que partilham dos mesmos ideais. Eu não estou falando de pessoas que vão ser um espelho seu, eu estou falando de pessoas que vão agregar. Nossa, eu também gosto de karatê, eu treino já faz um tempo, olha, eu aprendi tal golpe. Se você fizer assim, vai te ajudar. Olha, eu também já fui daquela religião e hoje eu estou seguindo essa aqui que você também está seguindo. Olha, eu gosto muito disso, disso, disso. Você já conheceu sobre essa parte da religião? Entende? Eu usei isso aqui como exemplos, um esporte, uma religião, mas pode ser qualquer coisa na sua vida que você esteja participando, já está insustentável, você está sustentando uma máscara, mas já está ficando insuportável sustentar essa máscara. Então, você não precisa procurar confusão com ninguém, não precisa ter perturbação, não. Aqui fala sobre uma troca, fala sobre ensinamentos, sobre doar.
Já não tá acontecendo mais essa troca, porque você tem medo de expor a sua opinião. E se você tá num grupo de pessoas que você tem medo de expor a sua opinião, você tá se oprimindo. E isso é insustentável. Então, essa semana, você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, e a vassoura de bruxa ela também fala de um processo de limpeza, de você limpar o que é incômodo, o que é desnecessário, entende? Então, essa semana você que se conectou aqui com a vassoura de bruxa, para pensar um pouco se você já tá com essa máscara, mas ela já tá insustentável, você já não tá aguentando mais. E você não precisa sair com briga de lugar nenhum. Você simplesmente vai, olha, gente, eu agradeço o tempo que eu fiquei aqui, mas eu sinto que aqui não é um lugar para mim. Eu preciso em busca do que é meu, em busca de algo que faça sentido para o meu coração, onde eu me sinta confortável. E tudo bem. As pessoas vão falar de qualquer maneira, gente. As pessoas falam de tudo, de todos, o tempo todo. Isso aí é fato, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para o seu coração. Se você está passando por um momento desse de transição aí, se vai, não vai, eu tô cansada de andar com esse povo, eu não sei, não faz mais sentido pro meu coração aonde eu tô, eu quero buscar uma outra coisa, então me conta aqui nos comentários, tá bom, gente? E se depois você for em busca disso, se não for o momento ainda, depois que você passar por esse processo de transição, volta aqui para me contar que eu quero muito poder saber, tá bom? Gratidão, universo. Bom, se você não for assistir a última mensagem aqui, até a semana que vem. E se você for ficar para ver a última mensagem, então vamos lá. Gratidão, universo. Muito obrigada. E vamos para a nossa última mensagem, para você que se conectou aí com o cristal da Pedra da Lua, tá, gente? Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com a Pedra da Lua. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com a Pedra da Lua. Caiu. Saiu aqui o gambá. Atua com a energia do autorrespeito e poder sexual. Ele é solitário, com truques de autodefesa. É um sinal para desenvolver a visão interior, ver além dos paradigmas. É tempo de valorizar momentos a sós, sentir segurança e confiança, e de respeitar e ser respeitado ou respeitada. Gente, eu sinto aqui uma energia de aceitação e de expressão, tá? Porque o que acontece? Quando caiu a carta do gambá aqui, veio realmente aqui assim, pessoas que talvez não estejam se autorrespeitando, respeitando a sua essência. A essência, gente, ela tem algumas ramificações ali, né? E essas ramificações incluem ali quando a gente impõe limites, quando a gente coloca uma barreira aqui, né? Aqui tem uma barreira. Até aqui você pode vir, daqui para cá não. Aqui é meu espaço, é minha intimidade, você não vai invadir. Por que eu tô falando isso, né? Porque existem várias ramificações desse autorrespeito, né? Quando você se respeita, que é esse autorrespeito, você aprende a impor limites. Você aprende a falar não. Você não fica agradando todo mundo para ver a outra pessoa feliz e você ficar desconfortável. A gente cresceu, né? Eu acredito que muita gente também cresceu ouvindo que, ai, seja boazinha, né? Esse ser boazinha é até quando, né? Infelizmente.
E o gambá, gente, ele é um bichinho que quando ele tá assustado, ele vê perigo, ele solta ali um odor, né? Que afasta ali os predadores, que afasta ali se tiver algum bicho que for tentar atacar, enfim. Então ele solta isso, espanta. É uma autodefesa. E talvez você já engoliu tanto sapo nessa sua vida, mas tanto sapo nessa sua vida que você está empapuçada aqui assim, ó. Pode ser que você esteja. Me veio muito aqui, gente, dores de garganta constantemente, tá? Olha, dores de garganta constantemente, porque você fica com as coisas presas aqui. Tá aceitando muita coisa. Não tá expressando a sua verdade, não tá se autorrespeitando, não tá se defendendo. Você tem que se defender. Compreende? Então, essa semana, você que se conectou aqui com a Pedra da Lua, para pensar um pouco nos últimos dias se você não teve muita dor de garganta, incômodo, garganta arranhando, aquela tosse seca que às vezes não sai nada. É seu corpo te mostrando de alguma forma que você não está se respeitando, que você está, às vezes, até com aquela síndrome da boa menina. Nossa, eu não. A síndrome da boa menina está muito interligada com o excesso de empatia. Talvez você é uma pessoa muito empática e pessoas muito empáticas atraem essas pessoas parasitas que se aproveitam ali da pessoa, do que ela tem, do que ela pode oferecer, porque sabe que a pessoa pode não falar não. Então, quando você impõe o limite, você fala o não, foi até uma palavra, foi até uma situação parecida que a sua atitude ou o que você falar e a pessoa entender e como ela vai reagir com você tem muito mais a ver sobre ela do que com você. Já experimentou recusar um convite, já experimentou falar não, ou já experimentou impor limites quando aquela pessoa faz uma piada sem graça com você, te diminuindo e você dá risada também, assim, tipo, sem graça, encolhida. Já experimentou falar, olha, eu não gostei disso que você falou de mim e eu espero que isso não se repita. Isso é muito desconfortável. Você está me deixando constrangida e eu não quero que você faça isso. Você não tem que ficar se diminuindo. E é aí que entra a parte do autorrespeito. Quando você aceita isso, os outros te diminuírem, você está concordando com aquilo que aquelas pessoas estão falando. Aí entra a parte que você, tipo, solta o seu odor. É desagradável? É desagradável. Mas vai espantar esses predadores, essas pessoas que sentem cheiro ali de pessoas com excesso de empatia, de pessoas muito empáticas. Não é ruim, mas você precisa aprender a equilibrar. No mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que sentem cheiro dessas pessoas de pessoas assim como você, até mesmo como eu, que eu tenho esse excesso de empatia também. Só que hoje eu aprendi a equilibrar as coisas. A pessoa começa, vou usar um exemplo. Eu não tenho contato com a grande parte dos meus familiares. Eu escolhi isso. E aí fazia muito tempo que eu não vi um tio meu. E ele veio aqui, passou aqui na rua aqui, porque estava procurando uma casa com a esposa dele. E aí calhou bem na hora que eu saí para levar a minha cachorrinha para dar uma voltinha na rua que ela pedia, né? Falei, vamos dar uma volta, vamos. E aí eu saí, dei de cara com eles na rua ali. Ele, você mora aqui? Sendo que já tinha vindo aqui, né? Moro. Eu tô procurando um número tal aqui, que não sei o quê. Eu falei, pode ser que seja desse lado de cá, porque aqui já é um número mais alto, né, e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você engordou muito. Nossa, você tá muito gorda. Aí eu olhei pra ele, e você nunca emagreceu, né? Aí ele ficou sem graça. Então, se fosse um outro momento, eu ia murchar, eu ia ficar chateada, eu não ia falar nada, eu ia desconversar, eu ia dar risada. Aí eu peguei, fiz que nem o gambá, me senti ameaçada, me senti ali coagida, tome o odor.
Então é sobre isso, gente. E eu não precisei ser grosseira com ele, eu só peguei e rebati de volta. Eu falei, você não quer emagrecer, né? Como se eu estivesse comendo na casa dele, né? Mas enfim, gente. Infelizmente, tem pessoas que às vezes elas, para se sentirem melhores, elas querem atacar as outras pessoas. Então, quando você tem autorrespeito, quando você pratica essa autodefesa de você expelir, jogar esse odor nessas pessoas para você se proteger, elas se afastam. Então, desde então que eu dei essa resposta, nunca mais eu tive contato com esse tio e também não faço questão de estar perto. Então, essa semana, você que se conectou aí com a Pedra da Lua, para pensar um pouco se você não tem esse excesso de empatia. Como eu falei, não é uma coisa ruim de jeito nenhum, mas você precisa aprender a impor os limites, a se respeitar, compreende? Praticar essa defesa de si própria, rebater. São coisas que são desenvolvidas também. Talvez lá na sua infância não te ensinaram como fazer isso, mas nunca é tarde para você poder aprender, tá bom? Bom, é isso, sem mais, tá? Espero que tenha feito sentido aí, se fez sentido para esse momento atual da sua vida que você está passando. Não sei se você sentiu de ativar esse arquétipo para poder te ajudar com essa questão de autorrespeito, autodefesa, enfim, segurança, confiança que também faz parte. Me conta aqui se por acaso fez sentido para esse momento da sua vida que você está passando. E, bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!